As pessoas só acreditam em quem dá certo. Eu aprendi isso muito nova na minha vida e eu não poderia deixar de falar isso para você que talvez está aí do outro lado sentado pensando: nossa, eu tô criando conteúdo, mas ninguém dá like nos meus vídeos, ai, ninguém engaja, ai, eu não tenho seguidores. Cara, mas o que você está fazendo para mudar isso, sabe? E esse é um papo muito sincero, eu vou ser muito direta aqui. Quando eu comecei lá atrás, a minha realidade era muito diferente de hoje. Hoje eu tô aqui morando em Londres, realizando o sonho da minha vida. Eu já realizei diversos sonhos de faturamento, de conquista, dos lugares que eu queria estar, das coisas que eu queria comprar, do ambiente que eu queria acessar. E eu sei que muita gente vê e pensa: nossa, mas pra Júlia é fácil, olha lá onde que ela tá. Todo mundo conseguiria se fosse desse jeito. Mas ninguém viu que quando eu comecei lá nos meus 15 anos, que eu morria de crise de ansiedade, estava lutando contra uma depressão, atendia mais de 12 clientes ao mesmo tempo, passava noite sem dormir para trabalhar, o quanto de esforço eu dedicava, enquanto várias pessoas falavam para mim que eu era nova demais para aquilo, que eu era nova demais para estar ali, que eu ainda não tinha o resultado. E eu realmente não tinha, e esse é o ponto desse vídeo. Se você não tem resultado, você não tem o que cobrar das pessoas de te acompanhar, de querer, de ver. Ai, Júlia, mas eu faço. Mas você está mostrando isso? As pessoas estão conseguindo enxergar? O ser humano, ele é um homem de pouca fé. Não adianta você falar de uma coisa hipotética e querer que as pessoas acreditem e confiem em você cegamente. Não é assim que as coisas funcionam. As pessoas precisam enxergar o seu resultado. E é por isso que o marketing de conteúdo, ele precisa ser um marketing autêntico. Não adianta nada eu vir aqui falar para vocês: ai, cria um conteúdo. Você precisa criar conteúdo para engajar. Mas para quê? Você precisa ter uma motivação, sabe? Você precisa me ver fazendo, você precisa ver os mais de 5 milhões de lançamento que eu já produzi, você precisa ver eu estando nos lugares, eu chegando nos lugares. Então, quando eu posto vídeo, quando eu posto um conteúdo, quando eu mostro onde eu tô, o que eu tô fazendo, não é por ego, não é só para vocês verem e dar like, porque eu não sou influenciadora. É para vocês verem o meu trabalho, se inspirarem e enxergar o resultado que eu produzi vindo do nada. E é a mesma coisa que vocês podem fazer, não importa de onde você saia. Não importa o seu ponto de partida. Eu sei, cada um tem um ponto de partida diferente. Para algumas pessoas é mais fácil, para algumas pessoas é mais difícil. Tem pessoas que precisam desenvolver habilidades, tem pessoas que precisam acessar ambientes que é muito mais difícil para elas. Eu sei. Mas, se você realmente quer fazer disso aqui dar certo, você precisa parar de se preocupar com a opinião dos outros, com a necessidade de agradar, com a vontade de ter pessoas ali para ficar sustentando esse ego com um likezinho e começar a ser sincero, e começar a falar de verdade e trazer a sua opinião e gerar esse resultado primeiro, sabe? Então, o principal erro que eu enxergo na maioria das pessoas, não só que querem produzir conteúdo, mas querem trabalhar com digital, querem prestar serviço, social media, design, gestor de tráfego, é querer se sustentar por essa necessidade de agradar e essa ideia falsa que o marketing deu de você é só falar, é só fingir até ser e não ter como comprovar que aquilo que você faz realmente gera resultado. Isso não é sustentável a longo prazo. As pessoas, elas vão querer ver aquilo que você está falando e você vai precisar mostrar. E o segundo ponto é que para esse resultado ele ser mostrado, às vezes você vai precisar quebrar algumas barreiras. Só que, cara, é tão fácil fazer isso na prática. E eu sei que as pessoas colocam muito, ai, é muito difícil gravar vídeo, ai, é muito difícil estar na frente da câmera, é muito difícil ter tempo para contar. Cara, difícil é você pegar um ônibus 5 horas da manhã para chegar no seu trabalho. Difícil é você ter que acordar cedo e pensar que não tem o dinheiro do seu almoço. Difícil é você ter que lutar ali na vida, no sol quente, no frio, ter que se esforçar a sustentar uma família. Isso que é difícil. Gravar é difícil. Gente, gravar é literalmente você sentar na frente da câmera, pensar no que você quer e falar. Ai, Júlia, tem que ter estrutura? Tem. Tem que ter método? Tem. Tem que estudar para isso? Tem. É óbvio, tudo tem. Nada é também tão fácil quanto deveria, quanto a gente acha que é. Mas também, às vezes, não é tão difícil quanto a gente pensa. Então, toda vez que vim esses sabotadores, esses pensamentos, essa vontade de procrastinar,
que na verdade esconde um medo de aparecer, um perfeccionismo ali na frente da câmera, pensa na sua motivação. Pensa que em vez de estar lá pegando ônibus, você quer estar aqui na internet, você quer levar uma transformação, você quer fazer algo de verdade para as pessoas. E para isso você vai precisar se expor e você vai precisar demonstrar esse resultado que você está prometendo. Você não tem que ter medo de gravar um vídeo, você tem que ter medo de ficar pobre a vida inteira, você tem que ter medo de trabalhar com uma coisa que você odeia, você tem que ter medo de ficar construindo o castelo dos outros em vez de fazer algo que é seu, que é verdadeiro, que você gosta. E isso também se aplica no conteúdo. Você não tem que ter medo de produzir um conteúdo que é autêntico, que você está falando algo que é uma verdade, que você vive, que é sobre você. Você tem que ter medo de estar fingindo ser uma pessoa que você não é na internet. E sempre que você fingir ser uma pessoa que você não vai conseguir gerar resultado. E se você não consegue gerar resultado, as pessoas não vão acreditar em você e você não vai criar comunidade, você não vai ter seguidores, você não vai ter fãs, porque as pessoas não acompanham quem é de mentira, sabe? Só acompanham quem é de verdade. Ou você gera resultado e ganha respeito, ou você vai ficar sentado reclamando a sua vida inteira do que você poderia ter feito, quem você poderia ter sido, e você não é, e você não fez. Então, corra atrás desse resultado, mas corra de verdade, sabe? Para de ficar tentando e tentando e tentando e com medo e pensando o que fulano vai achar. Bota a cara e vai fazer. Vai tentar, grava o vídeo, faz o post, escreve o conteúdo, posta aquela foto, só faz e você vai refinando o caminho, e você vai ficar melhor, e você vai encontrar mentores, você vai encontrar comunidade, e você vai aprimorar e de repente ter o seu produto e fazer todo esse processo do jeito certo, mas para tudo isso você precisa começar, você precisa dar o primeiro passo e ser realmente corajoso para fazer isso e se dedicar verdadeiramente a isso, com uma motivação certa que vai te guiar, que vai te fazer permanecer e continuar fazendo isso por muito tempo. Eu espero que esse vídeo ele te motive, que você escute ele e sinta no seu coração aquele puxão, aquela vontade de fazer, aquela vontade de acertar, de corrigir o que você está fazendo, de parar de se comparar e assumir a sua personalidade e com coragem e consistência fazer isso aqui na internet.